Nesse vídeo eu vou te mostrar, a partir de uma base de dados, como fazer o 80-20 dos itens que você vendeu, por exemplo, dos itens faturados. Então é muito importante que você clique aqui na descrição e baixe essa base de dados aqui para você fazer o passo a passo junto comigo e aprender como é que faz o 80-20 no Excel. Dessa forma você vai ver quais são os itens, os produtos, os materiais, os serviços que te geram maior retorno e dessa forma você consegue focar suas energias nesses itens. E no final você vai ver que de todos esses itens que eu tenho aqui dessa lista completa, que você vai baixar e também vai fazer junto comigo, você vai ver que 4 itens apenas representam o meu 80-20, ou seja, 4 itens de toda essa lista aqui que eu tenho geram 80% do faturamento total. Bom, vamos ver na prática então como é que eu faço o 80-20 aqui no Excel. Vamos lá. Primeira coisa para a gente pensar quando for fazer o 80-20 é o que eu quero mostrar com o 80-20. Os itens mais vendidos em quantidade, os itens com maior faturamento, os itens com as melhores margens, o que você quer representar com o 80-20, beleza? Depois que você pensar no que você precisa representar com o 80-20, aí sim a gente consegue começar a montar e seguir o passo a passo, beleza? E olha só, não importa o que você quer mostrar com o seu 80-20, esse passo a passo que eu vou te mostrar aqui vai servir para diversas situações diferentes, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que é importante fazer é arrumar a nossa base de dados. Como assim? Olha só, aqui eu tenho uma base de dados onde eu tenho, por exemplo, a data de venda, né, dos itens, o ID de cada item, a descrição, a quantidade vendida e o valor unitário. Nesse caso aqui, o que eu quero? Eu quero representar o faturamento total, ou seja, os itens que mais tiveram faturamento é o top 1. O item que menos teve faturamento, ele fica lá no final da lista, tá bom? Então eu vou organizar meu 80-20 dessa forma. Eu quero ver os itens que mais tiveram faturamento, beleza? Mas para eu poder fazer isso, eu vou ter que fazer alguns ajustes na minha base de dados, como por exemplo, a data. Que data que é essa daqui, ó? 44928. Não faço ideia, né? Sabe por quê? Porque a formatação da data está errada. A gente tem que trocar, corrigir a formatação. Então a primeira coisa que a gente vai fazer. Posso muito bem, ó, clicar aqui em toda a coluna A. Olha só, clico aqui na coluna A. E aí em página inicial, aqui onde está escrito ó, número geral, eu clico e vou mudar isso daqui para data abreviada. Dessa forma, a nossa data, que antes estava com formato de geral, agora foi corrigida para o formato de data, que está correto, tá bom? Outra coisa importante, perceba que aqui a coluna do produto tem coisas que eu não consigo ler o nome por completo. Como, por exemplo, olha só, Smart TV 40, né? Não dá para ler muito bem. Aqui também, ó, roteador, não dá para ler. O que a gente precisa fazer? Aqui ó, na divisão da coluna C com a D, eu clico, seguro e arrasto para aumentar o tamanho da coluna. Agora sim eu consigo ler de forma completa todos os nomes, tá bom? Então a gente já corrigiu essa parte. Mais uma parte interessante aqui, ó. Eu tenho o valor unitário, mas, como eu falei para vocês, eu quero fazer do faturamento total, correto? E o faturamento total, o que é? É o valor unitário do item vezes a quantidade que foi vendida. Se, por exemplo, eu tivesse aqui, ó, vamos mudar isso aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Um item que ele vendeu 10 unidades e o valor unitário é R$10. Ou seja, eu vendi 10 vezes um item de R$10. Então, meu faturamento total seria R$100, beleza? Então, tem que multiplicar uma coluna pela outra para eu poder obter aqui o faturamento total. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu dar aqui, ó, selecionar toda a coluna E, Ctrl C, aí eu clico aqui ó, na coluna F, vou apertar Ctrl V para copiar e colar a mesma coluna. Só que, ao invés agora de ser faturamento unitário, valor unitário seria o seguinte, ó, faturamento total ou valor total, enfim, você consegue colocar o título aí que você achar melhor, beleza? E aqui no faturamento total, todos esses números que estão aqui, obviamente são cópias do valor unitário, né, que a gente acabou de dar Ctrl C, Ctrl V. Mas o que eu posso fazer aqui, ó? Nessa primeira célula, igual quantidade vezes, olha a estrelinha, né, asterisco, o valor unitário, tá bom? Igual quantidade vezes valor unitário. Se eu apertar o Enter, ele já calcula para mim o faturamento. Agora eu preciso fazer novamente para a linha 2, para a linha 3, para a linha 4 e assim por diante. Mas, para não ficar demorando muito para fazer, eu posso simplesmente clicar aqui na célula que eu já fiz e dar 2 cliques aqui no cantinho. 1, 2, pronto. Agora todo o faturamento já desceu para mim de forma automática. E mais uma coisa, pessoal, último detalhe para a gente ajustar aqui na base de dados. É estar selecionando ó,
todas essas informações aqui, ó, do valor unitário e do faturamento. Posso clicar na coluna E e arrastar até a coluna F. E aí eu clico aqui, ó, página inicial, e clico nesse símbolo aqui de moeda. Ó. Beleza, agora já ficou com a formatação correta. Tem alguns números que podem ficar com esse asterisco aqui, que é um erro. É quando o valor está maior do que o tamanho da coluna. Então você pode fazer o mesmo procedimento e aumentar aqui um pouquinho o tamanho da coluna, ó, até tirar todos esses asteriscos, né? Beleza, agora já corrigiu. Então a gente tem aqui data, o ID do produto, temos aqui o produto em si, a quantidade vendida do produto, o valor unitário e o faturamento total. Inclusive, se você quiser fazer um ajuste de estética apenas aqui nessa base de dados, pode muito bem selecionar aqui a primeira linha, página inicial, colocar aqui uma cor que você acha interessante, por exemplo, colocar um verde, né, até para combinar aqui com o Excel, colocar aqui negrito, para ficar mais fácil de ver. Aí beleza, eu sei que essa primeira linha aqui é o meu título. Bom, questão de estética apenas, né? Depois disso, já vamos começar então a fazer agora o 80-20. Até então a gente só arrumou a nossa base de dados que tinha alguns detalhezinhos que precisavam de ajustes. Vamos fazer o seguinte, aqui embaixo, ó, eu vou clicar no sinalzinho de mais para adicionar uma nova planilha. E aí perceba que adicionou uma folha em branco aqui, ó, uma área de trabalho em branco do Excel. E essa planilha, eu vou chamar ela, ó, vem aqui embaixo, ó, dois cliques, vou chamar de, por exemplo, 80-20. E a planilha anterior, para não ficar sem nome, vamos chamar de, por exemplo, base de dados. Ó. Base de dados. Beleza. E aqui no 80-20, pessoal, é onde a gente vai colocar os itens mais vendidos. Só que perceba o seguinte, eu vendi o smartphone aqui em cima, certo? Tem smartphone, tem smart speaker, tem régua de extensão, tablet, pilha, TV, notebook, teclado, mouse, pendrive, tem um monte de coisa. Só que tem itens, produtos que se repetem, olha só. Smartphone aqui em cima, aí depois tem o mesmo smartphone aqui embaixo, inclusive o ID deles, ó, são iguais, beleza? Depois, ó, vamos ver se ele se repete mais vezes. Aqui, ó, se repetiu de novo, tá vendo? Inclusive é o mesmo ID, ou seja, eu vendi o mesmo produto várias vezes em vários dias diferentes, né? Ó. Aqui no dia 4 eu vendi esse smartphone e depois no dia 7 eu vendi novamente o mesmo smartphone. Então o que dá para eu fazer? Por causa do seguinte, ó, eu não posso dar um Ctrl+C nos produtos e jogar aqui. Por quê? Porque senão vai ficar com o produto repetido, né? Então para isso eu vou usar uma função do Excel chamada função único. Essa função único, ela filtra para você apenas os valores que são únicos, ela não pega valores repetidos. Caso você não tenha essa função única no Excel, vou te mostrar também uma outra maneira de você fazer isso, beleza? Então vamos lá, deixa eu dar um zoom aqui, ó, igual, único, olha só a nossa função aqui, único, 2 cliques, e aí eu vou selecionar toda a lista que eu quero. Bom, deixa eu vir aqui na base de dados, vou selecionar até o final todos os itens aqui que eu tenho, tá bom? Beleza, aqui ó, chegou no final da planilha, vou dar um Enter e pronto. A função único, então, filtrou para mim ó, todos esses itens. Então perceba que eu tenho 13 itens que eu vendi. Mesmo que eu tenha uma lista muito grande, não quer dizer que eu vendi toda aquela lista de itens diferentes. Eu vendi muitos itens repetidos, como vocês estão vendo aqui. 13 itens apenas que eu vendi, beleza? Se você não tiver a função único, como é que você pode fazer? Da seguinte maneira. Aí sim você pode fazer o seguinte, ó, você pode selecionar toda essa coluna aqui, sem o título, tá bom? Ctrl+C, vem aqui no 80-20, e aí você pode clicar aqui ó, com o botão direito e selecionar aqui, ó, colar valores. Tudo bem que aí você colou todos os itens e está se repetindo, né? Por exemplo, ó, smartphone aqui de novo, se repete, correto? O que você pode fazer? Clicar na coluna A para selecionar todos os dados, e aí você vai fazer o seguinte, ó, dados, você vai vir aqui em dados, e aqui ó, em ferramentas de dados, você vai clicar aqui, ó, remover duplicatas. Clicou aqui, vai abrir para você essa janelinha, você vai dar um OK, e olha só, OK novamente. Agora todos os valores que estavam repetidos, o Excel deletou, deixando apenas uma vez o mesmo valor. Então se o valor aparecia 10 vezes, o mesmo item aparecia 10 vezes, o Excel deletou 9 e deixou apenas 1, beleza? Sem repetição. Aí, beleza, depois que todos os itens já estão aqui, o que a gente pode fazer? Colocar aqui na coluna B o faturamento total de cada item. Dessa forma, já começa o processo do 80-20, né? Deixa eu fazer o seguinte, clicar aqui na linha 1, botão direito, inserir. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó, produtos, na coluna B, faturamento. Faturamento, beleza. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho.
Como é que eu faço para extrair dessa minha base de dados todo o faturamento do smartphone? E perceba que são várias vezes que aparece um smartphone, né? Olha só, o smartphone aparece várias vezes. Como é que eu faço então por Excel somar, olha só, somar o faturamento do smartphone e depois somar apenas o faturamento do Kindle e assim por diante? Dá para eu usar a função soma-C, olha só, igual soma-C, essa função aqui, ó, soma-C. Aí a primeira coisa que essa função pede aqui para mim é o intervalo. Qual que é esse intervalo? É o intervalo do critério. Como assim critério? O seguinte, o que eu quero somar? Só o smartphone, certo? E aonde que está o smartphone? O smartphone, ó, ele está onde? Aqui na coluna C, correto? Então eu posso clicar e selecionar toda a coluna C. Ponto e vírgula. Vamos voltar agora para a planilha aqui do 80/20. Qual que é o critério? O critério é que seja smartphone. Ponto e vírgula. E qual é o intervalo da soma? Vamos voltar aqui para a base de dados. O intervalo de soma que eu quero somar é toda a coluna do faturamento, correto? Aperto Enter e já me retornou aqui o faturamento. Perceba que não está em reais, né? Então vamos lá, página inicial e coloco aqui ó, em moeda. Pronto. Então o smartphone eu vendi 584 milhões de reais. Se eu voltar aqui na base de dados e se eu somar todos os faturamentos do smartphone, que aparece aqui em cima, aqui embaixo, somar tudo, vai dar o mesmo valor, beleza? Uma maneira da gente conferir é colocar filtros aqui nessa nossa tabela, olha só. Página inicial, classificar e filtrar, filtro. Eu venho aqui em produto, ó, seleciono só o smartphone, vamos lá, tá? Aqui ó, smartphone, ok. Perceba então que ele aparece várias vezes, 10 vezes aqui mais especificamente, e se eu somar toda essa coluna aqui do faturamento, ele vai ter que me retornar o mesmo valor que retornou aqui, ó, 584.858,40. Então vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu selecionar todos esses dados e aqui no cantinho, ó, perceba o número que aparece, ó, 584.858,40. Então tá certinho, pessoal. O que a gente fez ali está correto, beleza? Bom, vamos voltar aqui no 80/20 e vou fazer o seguinte, ó, como eu já fiz a função do soma-C uma vez, eu não preciso ficar fazendo de novo. Basta que eu arraste isso daqui para baixo, ó, e aí já vai funcionar para mim da maneira correta. Então aqui eu tenho a soma, o faturamento de cada um dos itens que eu vendi. Perceba inclusive que tem itens aqui, ó, como por exemplo a TV e o notebook, que eu vendi bastante, né? Ó, mais de R$1 milhão. Em contrapartida tem itens, ó, como por exemplo, aqui ó, o mouse, que deu um faturamento baixo, né? Até por ser um item com valor menor mesmo. Mas enfim, o faturamento ficou bem menor. E agora, depois que eu tenho os produtos e o faturamento de cada um, como é que eu posso fazer o 80/20? Ainda tem alguns passos para a gente fazer. A primeira coisa é o seguinte, aqui numa célula do lado, eu vou fazer o faturamento total, ou seja, o total vendido geral de todo mundo. Olha só, igual, soma, vou utilizar essa função aqui de soma. O que eu quero somar? Toda essa coluna aqui, ó. Por quê? Eu quero saber o faturamento total. E a partir do faturamento total é que eu consigo fazer o 80/20, ou seja, quanto que o smartphone representa no faturamento total, quanto que o tablet representa no faturamento total, beleza? Enter, olha só, 5,5 milhões de reais vendidos no total. Então esse valor aqui é do faturamento total, beleza? Inclusive eu posso clicar aqui, ó, a página inicial e colocar ele de uma corzinha diferente e colocar de negrito aqui também, para dar um destaque, beleza? Então esse daqui é o total vendido, a soma de tudo. Se eu somar esses valores, deu esse valor aqui. Mas se eu viesse na base de dados e somasse todo o faturamento, também iria dar o mesmo valor, beleza? Agora sim dá para a gente fazer o 80/20. Vamos lá. Aqui do lado eu posso fazer o seguinte, ó. Já posso escrever, né, inclusive, ó, 80/20, tá bom? E aí eu quero ver o quanto o smartphone representa, o quanto esse meio milhão aqui representa no total faturado, 5,5 milhões. Para eu fazer isso, ó, deixa eu até inserir mais uma coluna aqui, ó. Clico na coluna C, botão direito, inserir. E aqui pode ser assim, ó, representatividade ou porcentagem. Vou deixar com esse símbolo aqui de porcentagem, ó. Deixa eu selecionar toda essa linha aqui de cima. Deixa eu colocar aqui todo mundo com uma cor diferente, pode ser azul, colocar em negrito e centralizar todo mundo, ó. Beleza.
Então aqui na porcentagem, olha o que eu vou fazer. Igual o valor do smartphone vendido, tá bom? O valor vendido do smartphone dividido pelo faturamento total. Olha o jeito que ficou. O smartphone igual smartphone dividido pelo faturamento total. Enter. Então eu sei que representa esse valor aqui, mas vamos colocar em porcentagem. Página inicial, porcentagem. Beleza, 10%. Se você quiser ver de forma mais específica, você pode clicar aqui em página inicial e aumentar aqui a quantidade de casas decimais. 1, 2, por exemplo. Posso centralizar todo mundo também, para ficar mais ajustado. Beleza. Então eu sei que, em relação ao faturamento total, o smartphone representa 10%. Beleza? Então é até que um número alto. Posso arrastar isso daqui agora, será que vai funcionar? Vamos ver. Não funcionou, olha só. Deu esse div 0, por quê? Por causa do seguinte, quando eu arrasto uma fórmula no Excel, perceba, a primeira fórmula está puxando informação dessa célula aqui com essa célula aqui da direita. Mas, quando eu for descendo a fórmula, ó, o Excel ele puxa essa célula aqui e também puxa essa célula aqui de baixo. Mas aí está errado, né? Por quê? Porque essa célula da direita teria que sempre ficar aqui em cima. Perceba, ó. Aqui embaixo, ele puxa esse valor aqui do lado, mas puxa a célula que está aqui na direita. Errado, né? Então vamos fazer o seguinte, aqui nessa célula de cima, no F1, eu vou selecionar o F1 e vou apertar F4 para travar essa seleção. Uma vez que eu travei a seleção, quando eu arrastar para baixo, a célula F1 sempre vai ficar travada no mesmo lugar, beleza? Enter, pronto. Agora se eu descer a fórmula, olha só, tudo já ficou certinho para mim. E agora um outro passo do 80/20 é o seguinte. Vamos fazer aqui, ó, clicar em qualquer lugar aqui da nossa tabelinha, página inicial, filtro, beleza? Agora, aqui na coluna do faturamento, eu vou ordenar do maior número para o menor. Ou seja, se eu pegar aqui, por exemplo, a Smart TV, ela tem o maior faturamento. Ou seja, eu preciso que essa linha seja a primeira aqui da minha lista. Também preciso, seguir nessa lógica, que o mouse, como tem o menor faturamento, seja a última linha. Então eu vou pegar o maior faturamento, colocar em cima e ir decrescendo, né, o faturamento, deixar em ordem decrescente, do maior para o menor. Mas antes da gente fazer isso, perceba que o faturamento é a função de soma C que a gente fez, e aqui a porcentagem é a fórmula da porcentagem que a gente fez. É importante a gente tirar essas fórmulas e funções antes da gente fazer esse filtro. Então deixa eu fazer o seguinte, ó, selecionar toda a tabela, vou apertar Ctrl C e ao invés de apertar Ctrl V, eu clico com o botão direito e vou clicar aqui para colar apenas valores. Por quê? Porque agora, por exemplo, a função soma C já não existe mais, ó, ficou apenas o valor. Aquela fórmula de porcentagem também já não existe mais. Agora ficou só o número em si, sem a fórmula, beleza? Depois eu clico aqui no faturamento, clico nessa caixinha aqui, classificar do maior para o menor. Beleza, agora sim, pessoal. Eu tenho aqui, por exemplo, a Smart TV tem o maior faturamento e representa aqui 29,18% do total faturado. Agora dá para eu fazer o 80/20 da seguinte maneira. Posso inclusive tirar aqui os filtros, ó, página inicial, classificar e filtrar, limpar. Página inicial, classificar e filtrar, tirar o filtro. Pronto. Vamos fazer o seguinte, ó. O 80/20 ele nada mais é do que a soma do acumulado. Parece confuso, né? Mas a gente vai fazer o seguinte, ó. Igual, soma, olha só a nossa função de soma aqui. O que eu quero somar? Esse valor aqui do lado. E vou fazer o seguinte, vou apertar os 2 pontos aqui do meu teclado. 2 pontos. Então eu quero somar da célula C2 até a célula C2. Parece confuso isso, né? Mas não é não, já vai fazer sentido. Espera aí. Nesse segundo aqui, ó, C2, eu vou apertar F4 para travar a seleção, beleza? Fecho parênteses e aperto Enter. Se eu descer aqui essa fórmula, olha o que ela vai fazer para mim. Ela vai somando o acumulado. Então perceba que esse 72 aqui de baixo, ó, ele somou. Tá onde está, por exemplo, 1562, os números aqui de cima. Vai somando o número que está e os anteriores. Bem interessante, né? E quando aqui chegar no 80%, a gente conseguiu definir o 80/20. Bom, vamos descer até o final. E aqui no final vai dar 100%. Ó. Beleza? Por quê? Porque eu estou somando todas as porcentagens. E se eu somar todos os faturamentos, eu chego no 100%. Tá bom? Então aqui a gente consegue definir o 80/20, pessoal. Perceba que nessa porcentagem não temos especificamente 80%.
mas o número que mais se aproxima seria esse 83,19. Então, eu posso dizer que estes valores aqui, ó, Smart TV de 55, Notebook, Smart TV de 40 e o smartphone são os itens que mais me geram faturamento. Eles são os meus 80/20. E perceba algo interessante. São apenas 4 itens. 4 itens geram 80% do meu faturamento. E aqui eu tenho, ó, todos os demais itens, que são muitos itens. Então olha que interessante. 4 itens apenas geram 80% do faturamento. Interessante pensar nisso, né? E mais um detalhe que a gente pode fazer é o seguinte. Dá até para a gente destacar esses itens aqui que fazem parte do 80/20. Só que antes, olha só, se quer aprender mais sobre esse assunto, quer aprender mais sobre Excel, vem aprender Excel comigo no curso completo de Excel. É só você clicar no link aqui da descrição. Mesmo que você não saiba nada de Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de todos os bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o absoluto zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso, você tem direito ao certificado de conclusão. E olha só, se você comprar o curso e não gostar, comprou, você tem 7 dias para testar tudo o que você quiser. Se você não gostar, você pode em pouquíssimos cliques pedir seu dinheiro de volta, beleza? Então, além de ser um curso excelente, tem 100% da sua satisfação garantida também. Então, bom, pessoal, vamos ver como é que eu faço aqui para destacar o 80/20. Algo bem simples. Eu só seleciono aqui esses valores, página inicial, e pinto eles, por exemplo, com uma cor de destaque. Pode ser, por exemplo, um amarelo, por exemplo, né? E os demais itens eu pinto aqui de outra cor, ou deixo aqui mesmo com a pintura padrão do Excel, enfim. Poderia deixar dessa forma. Então eu sei que estes itens aqui são o meu 80/20. Beleza, e aí? O que eu faço agora, né? Bom, esses itens aqui do 80/20, é interessante você dar mais atenção a eles. Se você sabe que eles são os itens, 4 itens apenas, de todos esses itens que você tem, geram 80% do seu faturamento, você consegue fazer planejamentos, por exemplo. Vamos melhorar a compra desses itens para abaixar ainda mais o custo do item e conseguir ter margens melhores, ou fazer outros tipos de ações para melhorar ainda mais o faturamento destes itens aí do 80/20. Beleza? Então é assim, pessoal, que a gente faz 80/20 no Excel. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Deixa o like aqui no vídeo e eu te espero amanhã. Por quê? Porque todo dia tem vídeo novo. Valeu!